Então, pessoal, como vão? Tudo bem? Então, acima de tudo, eu queria apenas dizer o quanto que eu sou grato pela experiência de ter trabalhado com vocês nesses 2 finais de semana, principalmente discutindo questões muito atuais com relação ao comportamento, à motivação, aos sentimentos, ao comportamento, acima de tudo, dentro das organizações, a questão da diversidade, que eu acho que é um tema muito atual, interessantíssimo, que nós precisamos estudar cada vez mais. E compreender o ser humano a partir de nós mesmos. Esse é o primeiro grande desafio, na minha opinião. Então, além de tudo isso, vocês sabem que vocês têm essa atividade avaliativa para desenvolver durante essas 2 semanas. Então, eu tenho 2 coisas importantes para dizer. A primeira delas, então, eu queria aqui abrir o documento do trabalho avaliativo, né, da atividade avaliativa. Então, lembrando, as 3 primeiras questões são bem tranquilas. E, acima de tudo, o grande desafio é tentar compreender a atividade 4, né? A questão 4, que é, na verdade, um texto falando sobre a questão da sustentabilidade, a questão da diversidade, a questão da inclusão das pessoas no universo da Philips, em todo o mundo, né? E, acima de tudo, tentar aplicar isso de 2 formas possíveis. Essa é a grande questão que talvez não ficou clara. A primeira delas, que foi até bem interessante, a partir da leitura que eu tive novamente do texto e da conversa com vocês no sábado à tarde, é pensar primeiro a letra A questão do marketing da inclusão, a ideia de um slogan, não é? Tentando pensar, afinal de contas, como é que a gente pode promover isso dentro das organizações. Mas também, um dos elementos que eu achei bem interessante pensar é como é que nós podemos incluir esse debate com os clientes. Né? Como é que nós podemos pensar um atendimento exclusivo ou talvez mais aprimorado no sentido do atendimento aos clientes. Então vejam, para que a sua organização, seja ela fictícia ou real, seja aceita pelos clientes, é necessário que essas pessoas compreendam o valor, compreendam o significado que você quer passar na medida em que você aceita a inclusão, seja de todas as pessoas, seja de um grupo específico. Então, assim, eu até tinha comentado com alguns grupos sobre a questão do pensamento acerca da inclusão das mulheres, dos negros, dos índios, dos LGBTs e assim vai indo. Então você pode pegar todos esses grupos ou um único grupo. Eu acho que seria interessante pensar muito mais o foco do atendimento a um tipo de cliente específico, tá? Até mesmo porque eu acho que é um elemento interessante aí, né? A valorização de um grupo que talvez seja visto por muitas pessoas como um grupo excluído, um grupo esquecido pela maioria das empresas e das organizações aqui em Caçador ou região. Então, pensar justamente essa questão de uma ideia de slogan com relação a essa questão. Tá? Então, aqui na letra B, se você vai selecionar algum pessoal para trabalhar especificamente com um programa de inclusão dentro das organizações, por parte dos funcionários ou por parte de um grupo específico que você quer contratar para cuidar desse tema. Então, o foco é a equidade. Né? A gente lembra aqui aquela figura que vai mostrar a questão da justiça, né? Cada criança vai receber um caixote, mas a equidade é tentar atender de forma justa aqueles que mais precisam para aquela circunstância ou situação. Então, acho que é por aí que nós temos que pensar, então, essa dinâmica. Pensar um marketing na inclusão, pensar aqui pessoas que vão trabalhar exclusivamente com isso dentro da organização, para pensar, acima de tudo, como é que nós podemos contratar pessoas que são vistas como excluídas na sociedade, ou como é que nós podemos atender pessoas que são vistas como excluídas na sociedade. Então, a letra C é pensar justamente em modos de promoção dessa diversidade. Como é que nós podemos fazer isso acontecer de verdade? Uma forma, um jeito, uma técnica, alguma ferramenta, algum aplicativo, como já foi comentado por um grupo também, como é que nós podemos fazer esta promoção da diversidade, né? Então, a partir daí, a gente vai ficar com um maior entendimento de como vai funcionar a letra D e a letra E. Porque daí aqui a gente vai ter, então, um incentivo ao debate e à formação de uma consciência clara sobre a diversidade, então, sem rótulos, sem estereótipos, sem comportamentos racistas, sem comportamentos piadistas até, né? Então, pensando um pouquinho nessa dinâmica de uma consciência clara. Então,
Essa promoção deve conscientizar as pessoas a ter uma visão mais clara sobre o aspecto da diversidade, sem tabus, sem estereótipos, sem racismos ou seja lá o que for. E daí justamente a ideia é criar programas que incentivem a diversidade, destacando então o desenvolvimento da capacidade para o diálogo, a interação multicultural dentro e fora da organização. Então aqui a gente pode pensar dois aspectos importantes. Tentem entender. O texto vai falar da Philips, né? Especificamente sobre funcionários, sobre colaboradores e pessoas que atuam dentro da organização. Mas eu acho que também seria um viés interessante pensar a dinâmica dos clientes. Então vejam, nós temos duas possibilidades aqui. Uma delas é focar nos funcionários e colaboradores, ou focar nos clientes. Vocês ficam aqui livres para tentar desenvolver essa questão aí, tá? Então outro elemento que eu queria dizer é o seguinte, veja, vocês podem entregar daqui 15 dias para a professora Andréia, ou então vocês desenvolvem todos os tópicos aqui, direto no texto, e me enviam por e-mail, não tem problema nenhum, tá? Então, outra coisa que eu queria lembrar é verifiquem junto com a professora Andréia durante essa semana se de fato a próxima aula que vocês terão é mesmo no final de julho ou ainda nesse mês, o início do mês de julho, tá? Verifiquem aí que eu não tenho certeza com relação a isso. No mais, retorno aqui no meu agradecimento, na minha alegria de ter trabalhado com vocês durante esses dias, foi muito bacana, muito bom. Peço perdão se o meu jeito de ensinar é muito técnico, muito falatório, muito expositivo, tá? Mas certamente vocês terão outras dinâmicas de aprendizado durante todo o processo da caminhada da formação da pós. Desejo a vocês todo o sucesso do mundo, toda a alegria possível e, sem dúvida nenhuma, se precisarem de alguma ajuda, alguma orientação depois, sintam-se à vontade, o e-mail está aí, né, à disposição de todos. Um forte abraço e eu desejo a todos, mais uma vez, sucesso na vida. Um abração e tudo de bom a todos.